E aqui eu estou vendo que tem muita gente jovem, deve saber disso, mas eu vou me dirigir aos mais jovens, viu? Os meus amigos mais antigos que me perdoem, mas vou dirigir os mais jovens. É bom conhecer isso, essa história. Olha, a declaração surgiu num contexto dramático, talvez um dos mais dramáticos da história contemporânea, digamos assim, história dos últimos séculos, que foi a Segunda Guerra Mundial. A segunda mudou o padrão da guerra. Sempre teve guerra. Ainda mais quando mistura religião com política, sempre dá guerra, né? Em nome de Deus, né? Então é isso. Mas a guerra, até a Primeira Guerra Mundial, era uma guerra entre exércitos, Luiz. Entre exércitos. O que matasse mais gente, o que tivesse mais força militar, ganhava a guerra. A Segunda Guerra quebrou todos esses padrões. Porque houve bombardeios da aviação, né, os bombardeios aéreos, armas modernas. E morreu 9% da população mundial na Segunda Guerra. E 70% que morreu eram civis, não eram militares. Eram pessoas que tinham nada a ver com a guerra. E Guernica, aquele quadro maravilhoso, ele sintetiza isso, né? Um bombardeio numa cidade espanhola e morreu praticamente todo mundo. E não eram os militares, era a população civil, né? Então foi a primeira vez também que houve um genocídio. Já tinha ideia que tinha genocídio no mundo por causa dos armênios, o Império Turco, né? Já discutia o conceito de genocídio. Mas a Segunda Guerra foi genocídio mesmo. Exterminou o povo. Exterminou. Não foram só judeus, né, que foram escolhidos para ser o bode expiatório dos problemas do mundo, né? Mas também os comunistas, os gays, LGBT, pessoas de deficiência, os ciganos, também foram tudo para o forno crematório, né? Todo mundo já leu, estudou, viu filmes, viu, a arte retratou muito isso. Então e terminou com a bomba atômica. A bomba atômica lá, já tinha acabado a guerra praticamente. Os americanos soltaram Hiroshima e Nagasaki, as bombas, 320 mil pessoas, poucos minutos, desapareceram, né, na face da Terra. E já tinha uma corrida pela tecnologia nuclear. Havia praticamente a União Soviética já tinha a tecnologia, e vários outros países estavam a caminho dela. França, por exemplo. O Japão foi derrotado, né? Mas o Japão demorou a voltar a essa história. Então, se houvesse uma terceira guerra, teve a primeira, a segunda, sempre disputa intercapitalista. É o período do capitalismo imperialista, né? Que vai atrás de mercados, faz guerras por mercados, pelo domínio de mercados. Se houvesse uma terceira guerra, a gente não estaria conversando aqui hoje. Porque hoje tem tecnologia, tem o estoque nuclear, dá para destruir 30 vezes o planeta Terra. Desapareceu o planeta Terra. Então foi nesse contexto que surgiu a ONU. Antes tinha a Liga das Nações. A Liga das Nações eram as nações que tinham colônias. As nações imperialistas, colonialistas, dominavam outros militarmente para poder dominar mercados. E a ONU não. A ONU, a tentativa é ser todas as nações se reuniram na ONU. Todos tivessem o status de uma nação, iria para a ONU. Claro que muito disso ficou só na intenção. Mas também, eu sempre digo isso, ruim com a ONU, 1 milhão de vezes pior sem a ONU. A ONU agora não conseguiu todas as resoluções para parar a guerra e parar o genocídio dos palestinos por Israel, que sofreu um ataque terrorista e devolveu pior do que recebeu, deu troco com crimes maiores que sofreu, né? A ONU tirou várias resoluções e nenhuma delas é levada em conta, não se respeita, porque tem um Conselho de Segurança. Se
Se o Conselho de Segurança não apoiar, mas pode 160 nações aprovar uma coisa, o Conselho de Segurança não aprovando, e os estados que mais fazem guerra, mais matam gente, mais fazem modernamente, eles são os estados que controlam o Conselho de Segurança, né, que validam ou não que a Assembleia da ONU decide. Mas foi nesse contexto que surgiu a Carta da ONU, e tinha novidades que a história humana não conhecia, né, depois dessa guerra. E foi exatamente 75 anos atrás que 68 países se reuniram e fizeram a Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi uma mudança assim, de paradigma, mas era uma declaração. Declaração não tem valor, não impõe nada a ninguém. Mas era importante ter uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que começa assim: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Não fala, sabe, como disse aqui o Luiz Reis, se era homem, se é mulher, se é outra orientação sexual, se é branco, se é preto, se é cigano, se vem de outro país, não importa de onde venha. Né? Todos. Eu falava homens, né? Hoje não falo mais homens porque tem outro modo, outros conceitos mais corretos. A gente fala muito de humanidade, incorpora homens, mulheres e tudo mais que existem, né, como seres humanos. Né? Valeu a pena? Claro. Claro que valeu, porque quando saiu a Declaração Universal, um terço da humanidade ainda vivia em condições de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Crianças não eram consideradas sujeitos de direito. Crianças não eram apenas crianças, assim, eram uma expectativa do futuro ser alguém. E a maioria das crianças não tinham direitos. As mulheres, a maior parte das mulheres, quase 3/5 das mulheres, sequer votavam, né, em 48, olha só. E tinha muitos países sob o estatuto colonial, não tinham direito à sua soberania como estados, né? E muito disso foi mudado. E hoje, passados 75 anos, a maior parte das constituições do mundo incorporaram os artigos da Declaração Universal, mesmo que não os apliquem, mas incorporaram. E, como é o caso do Brasil, os 30 artigos da Declaração Universal estão na Constituição de 88. Isso é importante. Não significa que todos os direitos são exercidos, mas permite a chamada exigibilidade. Deu uma arma para as pessoas que sofrem mais violações de direitos, passa a ter essa possibilidade, exigibilidade do direito. Pode se organizar para exigir que seja. E no caso do Brasil, por exemplo, a Constituição de 88, ela tem muitas lacunas. Nossa, eu era crítico demais dela, que esperava muito mais. Mas hoje eu vejo que foi a melhor Constituição da história do Brasil, que incorporou os 30 artigos. E depois tivemos uma década de ouro, que foi de 90. Uma década de 90 que foi a positivação do direito. Ou seja, esses direitos, a Declaração Universal do Pactos, Tratados, Convenções, geraram leis infraconstitucionais. Isso já faz uma diferença danada. E o nosso povo estava lá direto no Congresso, exigindo leis. Por exemplo, posso dar depois eu volto nisso. O direito à saúde. Na declaração fala assim: todos têm direito, né, à saúde, como dever do Estado e direito dos cidadãos. Virou SUS. Imagina se tivesse SUS com pandemia, salvou o Brasil, né? Foi uma positivação do direito que veio da declaração, incorporou-se à Constituição e virou lei, né? A LDB, que, né, começou a abrir o direito à educação para todos, né? A maior revolução que teve na Constituição foi a criança e adolescente, que até então só tinha lei sobre criança para tratar de menor infrator. Não era o direito da criança, não. Era como tratar os pobres, os filhos dos negros, a periferia, filhos da classe trabalhadora, os filhos dos camponeses. Ou seja, era lei só negativa, só de punição, como deixar à margem da lei as que mais necessitavam de direitos.
né? E veio o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente. É o único lugar na Constituição inteira que tem um adjetivo é na criança e adolescente, nos artigos da criança e adolescente. Fala que é prioridade absoluta, usa esse termo, absoluta, é o único lugar. Pode caçar na Constituição de cima a baixo, só tem esse adjetivo. É prioridade absoluta, para ressaltar. E também nessa Constituição de 88, Betinho, inclusive, participou intensamente disso, nós tivemos emendas populares. Emendas populares permitiu que milhões de pessoas, se passasse de X eleitores, entrava como se fosse uma emenda de um constituinte. E assim nós tivemos 5 milhões de assinaturas de eleitores para pedir o direito de criança e adolescente, para mudar o paradigma. Nós tivemos 1.500.000 direitos das mulheres de igualdade, no trabalho e perante a lei. Mulher e homem que historicamente eram tratados de forma bastante desigual, né? Que não houvesse discriminação de uma espécie, né? Teve isso. Que houvesse liberdade de expressão, não como os fascistas falam, para pregar o fim dos direitos e das liberdades, né? Mas como direito de todos também, não fosse monopólio de alguns. E aí o trabalho decente, né? Os direitos na Constituição, que vem da Declaração, eu não vou, obviamente, ficar horas aqui falando sobre isso, mas se divide direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, né? O que é direito civil? Não pode ter tortura, né? Tortura, que é uma coisa era muito mais disseminada que hoje, ainda é hoje. Ainda é um problema sério. Que o tortura, Sartre falou lá em 53, que era o mal do século. A tortura, porque é a premeditação do mal, o mal absoluto é a tortura. Você pegar uma pessoa, ferir de tal forma que ela, para confessar, enfim, para extorquir confissões, para se né? E tornou-se então um símbolo para nós a tortura. Não tem democracia se tiver tortura, como tinha no Brasil, legalizada quase, né? Durante a ditadura. Então lá fala que os tribunais têm que ser livres, não pode ter tribunal secreto. Os advogados têm que ter todo o poder de representar seus clientes quando sofrem agressões parte do Estado ou privadamente, né? Mas principalmente pelo Estado. E aí vai, quer dizer, tem um rol de direitos civis, direito de votar, respeitado seu voto, né? O que a Aécia Neves fez aqui com o Dilma é uma violação grave de uma regra de ouro dos direitos humanos. Porque quando você disputa uma eleição, tem que aceitar o resultado, ganhando ou perdendo. E nosso inferno que gerou Bolsonaro, começou com a Aécio, que era filho de um grande democrata, conservador, mas um democrata histórico, era neto Tancredo Neves, que é um histórico, conservador, mas sempre teve do lado certo da democracia. E ele se projetou, se elegeu à custa do avô e traiu todo o trabalho do avô ao não aceitar mentirosamente a derrota para Dilma, né? Porque era a única mulher que foi eleita no período republicano, né? Desde o fim do colonialismo e do escravismo, né? Ele traiu isso, né? E abriu as portas do inferno que levou até Bolsonaro, né? Felizmente hoje é um político apagado, né? Se ele tivesse respeitado o resultado da eleição de 14, como devia ter respeitado, ele podia ter sido presidente em 18, né? Mas ele optou por um caminho que o avô dele abominou, que era do golpe, que era de não aceitar o princípio sagrado da democracia, né? Que está lá nos direitos civis. Os direitos políticos. Direito político é importantíssimo. Os direitos humanos de Betim nasceram muito nessa perspectiva. O que é direito político? Você tem o direito de lutar pelo quê? Para entrar no reino dos direitos, né? O MST é um dos maiores movimentos sociais do planeta hoje. Ele ocupava terra.
Então não seguia a lei, mas em torno de um objetivo central dos direitos humanos. Todo mundo tem direito ao acesso à terra urbana e rural, acesso à moradia decente, acesso à terra para trabalhar, para produzir. Quando isso é negado, ele faz uma ocupação, não é legal, mas não pode ser criminalizado. Pertence ao direito político dele de lutar para luta de classe, luta de mulher, luta de negro, luta de criança, luta de pessoa com deficiência, de quem é excluído dos direitos, né? São direitos, vai ser direitos políticos. Dos direitos econômicos, claro que vou ficar aqui debaixando tudo, mas, por exemplo, o acesso à terra e o direito ao trabalho decente. O que é trabalho decente? Trabalho não pode ser, criança não pode trabalhar, a não ser aquelas protegidas, que é aquele dos 14 anos que pode trabalhar, o aprendiz, o jovem aprendiz, a não ser esse que protege, né? Não pode trabalhar. Ele tem que ter. E o trabalho, só que é excluído pelo trabalho, são mais pobres, né? Ninguém chama filho de pessoas ricas, não precisa trabalhar, já nasce em berço de ouro. Quem precisa trabalhar para viver, não pode começar prematuramente, não pode cortar o direito à educação, o direito à cultura, o direito à conversa familiar pelo trabalho, todo o trabalho infantil, exceto o trabalho, aquela atividade laboral com a família, que preserva o direito ao, né, escola, família agrícola, por exemplo, preserva. Você aprende, trabalha, mas é um trabalho laboral, não é exploração da criança, né, do adolescente. E também, por exemplo, nós fizemos, eu fui do primeiro governo do Lula, foi a primeira vez que tem um ministro de eleição no Brasil, fui eu, felizmente. Eu tive essa honra de ser escolhido por ele. E nós fizemos um trabalho intenso no Brasil para eliminar o trabalho incondicional, a raça, escravidão e o trabalho infantil. Né, achavam coisas de ouro. Os direitos sociais incluem direito à previdência. Ora, milhões de pessoas, sobretudo mulheres, trabalhavam na periferia, no campo, e não tinha certidão de nascimento, não tinha carteira de trabalho, e não contribuía à previdência, ficava excluído. Como que alguém pode trabalhar a vida inteira e não aposentar? Então, a aposentadoria não precisava ter um registro civil, nem uma carteira de trabalho, era direito de todos. Pessoa com deficiência que não podia trabalhar tinha direito a aposentar, né? Então criamos o benefício de prestação continuada, ou seja, ninguém pode ser excluído do direito à previdência, ninguém pode ser excluído do direito à saúde, daí o SUS, ninguém pode ser excluído da assistência social quando vulnerável, daí o SUS, né? E fomos para os direitos culturais, que é o que é o direito de estudar. Antes era assim, até poucos anos atrás, aqui tem pouca gente velha, mas nós os mais velhos sabemos que até um pouco, historicamente, até pouco tempo atrás, a educação começava aos 7 anos. 7 anos, então, do 0 a 7, só quem tinha grana, dinheiro, que podia botar a criança no jardim da infância, que a gente chamava na época, né? E para o período mais importante da vida, que ele se mais desenvolve de 2 a 4 anos, não estava escolarizado, não tinha acesso, não dividia, não estava em locais que podia usar aquele conhecimento dele. Não, aí agora não. Todos têm direito à educação, desde que nasce até quando... E não tem modo de acabar, não. Pode ser a vida inteira, pode ser quanta pessoa vive, pode estudar, aperfeiçoar, aprender, que não aprendeu outras épocas. Essa é sensacional também. E o direito à cultura. Cultura, cadê o Igor? Já foi. Mas o direito à cultura era para uma elite cultural do Rio e São Paulo. Aí Lula chama um cara sensacional, Gilberto Gil, né, que fala, não, direito à cultura é universal para todos. Fala, qualquer pessoa faz cultura em qualquer lugar do planeta e criou pontos de cultura, criou aquela... Não, o direito... Como você pode negar a pessoa direito à cultura, que é o ser humano sublima, vai à frente? Nós vimos aqui a exibição maravilhosa do Igor. E aí, então, olha só. E depois o direito de não ser discriminado. O direito de não ser discriminado. Né? O que significa isso?
que o preconceito é uma doença da alma. Lula falou isso lá, o Nelson Flores estava lá, um dos filhos, o Vila chegou e estava lá também. E Lula falou, a doença é o preconceito, que a hanseníase já tinha cura e as pessoas eram discriminadas e colocadas em colônias ilegalmente, né, para isolar da sociedade, estigmatizados. Né? Mas a doença mesmo é o preconceito, e essa que é a doença que fere os seres humanos. Né? E a discriminação é o exercício do preconceito. Então não pode ter preconceito por pessoa estrangeira, por ser preto, por ser pessoa com deficiência, por ser cigano, por ser isso e aquilo, ou por orientação sexual, que era muito combatido no Brasil. Né? Então, isso foi o princípio. Eu estou me alongando nisso porque foi a partir da declaração que nós fizemos a nossa Constituição e a partir dela, fazendo pactos, tratados, convenções que entravam automaticamente no sistema político jurídico do país, eram incorporados, né, quando houvesse uma incorporação daquilo da forma correta, né, que o Congresso aprovasse, que houvesse a sanção do poder, houvesse também a consulta ao Poder Judiciário, etc. Então mudou o país. Claro que ficaram coisas horríveis também, que nós não tivemos força para passar na Constituição. Uma delas, talvez agora nós vamos, depois de décadas, vamos conseguir. No Brasil, o rico não paga imposto. Quem deve sustentar? Ninguém fica rico por si mesmo. A riqueza quem faz é o trabalho. Mas a apropriação do fruto do trabalho é que gera riqueza. Então você tem uma minoria que domina a riqueza, você tem colocado um tijolo, tem plantado um alface, uma flor, já nasce rico. E não paga imposto, pô. Como é que você vai? Quem vai sustentar o Estado? Isso é o consumo, mas aí quem vai sustentar é quem não devia. Numa democracia verdadeira, você tem quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem não ganha nada, recebe. Isso que é democracia, no sentido tributário. E nós não temos isso. Isso não conseguimos na Constituição. Outra coisa, segurança pública. Permanecer coisas erradas. Por exemplo, não devia existir polícia militar. Não deveria. Devia ter, quem faz, a polícia militar devia estar junto com a polícia civil, a polícia técnica, tudo incorporado, sob o poder civil. Mas no Brasil também nós não tivemos força. Então a polícia militar, ela tem, parece um exército. Ela tem estrutura de exército. Ela exige uma autonomia como se fosse um exército. Porque não tem autonomia, não devia ter autonomia também. Então explicou essa coisa. Veio lá da escravidão. E a polícia nasceu para impedir a fuga dos escravos. E eles eram perversos, que eles pegaram os pardos como se fosse separado dos negros. Não, olha, hoje não tem isso mais, pardo, negro. Aceitamos essa divisão, preto e branco. Aceitamos. Tem negros e negros, né? Tem que, ponto, a partir daí que você trabalha, né? Outra questão que também não avançou, que nos custa muito também, é a questão política, da reforma política. Nós não mudamos o sistema político no principal para democratizá-lo. Hoje a pessoa vota no Lula, que esse cara é bom, vou votar nele, que o outro governo dele foi bom para as pessoas, tal. E vota num governador que é adversário total do Lula e atrapalha a execução dos programas. E vota num deputado porque é da igreja, que é do time, que é da cidade, que não é do mesmo projeto, sabe? A maior parte dos países democráticos do mundo, quando você elege um presidente, você elege o Congresso também, você não faz. Aqui nós somos obrigados a procurar o adversário para governar. O adversário, porque isso foi feito de tal maneira que o Congresso, às vezes, se coloca uma faca no pescoço do presidente eleito. Igual está acontecendo agora, para votar as coisas necessárias. Então, nós sabemos o que o Lula quer, que ele já foi presidente em 2 ocasiões, e Dilma também, uma vez e meia, mas tinha feito um programa. E vocês prestaram atenção, gente, nunca um programa nosso, uma política social nossa, foi derrotado, porque todas se basearam na Constituição. Eu sou do PT desde os primórdios, 43 anos de PT. Mas não é um programa do PT. É
é baseado na nossa Constituição. Tanto que esse cretino aí que nos governou, esse fascista que nos governou aí, ele, em abril de 19, Luiz René, foi lá nos jardins da Casa Branca. Olha onde é que ele foi falar isso. Falou que o objetivo dele, primeiro, era desconstituir o sistema, ou seja, acabar com a Constituição. E segundo, acabar com o globalismo. Tem de melhor na história humana, que é o processo civilizatório, aberto com 75 anos atrás, né? Amanhã faz 75 anos. Ele era contra, ele queria acabar com o globalismo, era isso. Com o que tem de melhor, né? Que nós temos um vasto neoliberalismo, imperialismo, e ainda queria acabar com o que tem de bom, que é essa trajetória civilizatória, né, dos países até aqui, né? Então, por isso que o dia de amanhã é muito importante. Agora, ficou mais importante ainda, eu já estou alongando, mas já vou caminhar para a conclusão, porque os seres humanos descobriram que se não defendesse a Terra, os seres humanos iriam embora junto. E fizeram a Carta da Terra. Né? Então não dá mais você falar em Declaração Universal, você falar na Carta da Terra, na Pachamama, Gaia, né? São trilhões, 4 trilhões de seres vivos, não humanos. Mas se acabar com isso, a vida humana perde condição de existir. E nós estamos caminhando para isso, né, gente? Por isso que não pode desassociar mais direitos humanos dos direitos à terra. Né? Direito isso aí passa a fazer parte dos não humanos, né? Dos seres vivos não humanos. O direito de Gaia, o direito da terra, o direito da natureza, o direito que é de todos também. Então nós temos também essa obrigação de fazer essa junção. Não é fácil. Não é fácil. Vocês viram que no governo passado, tudo que era positivo virou negativo. Indígena, nossa Constituição fala, todos são iguais perante a lei. Não fala se é indígena, se é preto, se é branco. Se é estrangeiro, se é daqui. Se nasceu no Jequitinhonha ou no Nordeste, se nasceu no sul do país. Fala, todos são iguais perante a lei. E ele queria exterminar os povos indígenas e apropriar das terras, botando a própria vida humana em risco. Você põe a vida humana em risco. Os indígenas, o maior protetor da natureza, a gente sabe isso hoje, né? E colocou muito mais coisa em risco, mas isso aí fica para a gente, se der tempo e se for do interesse, a gente conversar. Então, viva a democracia, viva o Brasil! Agradecer muito, Nilmário, pela explanação, uma aula de história, né? Então, quem desconhecia a origem, por que existe a Declaração dos Direitos Humanos, ficou sabendo hoje.